Prepare-se para mergulhar no fascinante mundo pré-histórico e conhecer o majestoso Acrocanthosaurus, um dos maiores predadores que já habitaram a América do Norte durante o início do período Cretáceo. Com seus espinhos neurais elevados e habilidades de caça impressionantes, esse gigante aterrorizava seu ecossistema há mais de 110 milhões de anos. Hoje, vamos explorar tudo sobre ele, desde suas características únicas e descobertas fósseis, até seu papel como o senhor das feras de seu tempo. Fique até o final para descobrir curiosidades incríveis, que talvez você nunca tenha ouvido falar. Vamos começar. O Acrocanthosaurus é um gênero de dinossauro carcharodontosaurídeo, cujo nome significa lagarto de espinhos altos. Ele viveu na América do Norte durante o início do Cretáceo Inferior, nos estágios Aptiano e Albiano, há aproximadamente 113 a 110 milhões de anos. Assim como ocorre com a maioria dos gêneros de dinossauros, o Acrocanthosaurus possui apenas uma espécie identificada, a Acrocanthosaurus atoquensis. Seus fósseis foram encontrados em várias localidades dos Estados Unidos, incluindo Oklahoma, Texas, Wyoming e Maryland. Pegadas de grandes terópodes encontradas no Texas podem ter sido deixadas pelo Acrocanthosaurus, embora ainda não exista confirmação direta baseada em fósseis esqueléticos. Estudos recentes avançaram na compreensão de sua anatomia, incluindo análises sobre o cérebro e a função de seus membros anteriores. Considerado o maior predador de seu ecossistema, o Acrocanthosaurus provavelmente caçava dinossauros como saurópodes, ornitópodes e anquilossauros. O nome foi proposto pelos paleontólogos americanos J. Willis Stovall e Iwan Langston Jr. em 1950. Antes disso, Langston havia sugerido, em uma tese não publicada de 1947, o nome Acracanthus atocaensis, que posteriormente foi alterado para Acrocanthosaurus atoquensis. Os primeiros fósseis do gênero, descritos em 1950, incluem o holótipo e o parátipo, OMNH 10.146 e OMNH 10.147. Ambos foram descobertos nos anos 1940 na formação Antlers, em Oklahoma, e consistem em esqueletos parciais com partes do crânio. Na década de 1990, 2 espécimes mais completos foram encontrados. O primeiro, SMU 74646, é um esqueleto parcial sem boa parte do crânio, recuperado da formação Twin Mountains, no Texas, e atualmente faz parte do acervo do Museu de Ciência e História de Fort Worth. Já o segundo, denominado NCSM 14345 e apelidado de Fran, é o esqueleto mais completo até agora, contendo o único crânio e membros anteriores preservados por inteiro. Ele foi descoberto na formação Antlers por Cephas Hall e Sid Love, preparado pelo Instituto Black Hills, e hoje está no Museu de Ciências Naturais da Carolina do Norte, em Raleigh. Comparações indicam que os elementos esqueléticos de OMNH 10.147 são semelhantes em tamanho ao Fran, enquanto os fósseis do holótipo e de SMU 74646 representam indivíduos menores. A presença do Acrocanthosaurus na formação Cloverleaf foi confirmada em 2012, com a descoberta de um esqueleto parcial identificado como um 20796. Esse fóssil, composto por partes de 2 vértebras, fragmentos do pubis, um fêmur, parte de uma fíbula e outros fragmentos, pertence a um indivíduo jovem. Ele foi encontrado em um leito ósseo na bacia de Bighorn, no centro-norte de Wyoming, próximo à escápula de um sauroposeidon. Outros restos fragmentários de terópodes descobertos na mesma formação também podem ser atribuídos ao Acrocanthosaurus, que possivelmente era o único grande terópode habitando a região na época. Diferentemente de muitos outros dinossauros grandes, o Acrocanthosaurus ocupava tanto o oeste quanto o leste do continente norte-americano. Na formação Arundel, em Maryland, sua presença já era suspeita há muito tempo devido a dentes quase idênticos aos do Acrocanthosaurus encontrados ali. Em 2024, essa hipótese foi confirmada com a identificação de um esqueleto incompleto de um indivíduo subadulto, o SNM 466054, identificado como Acrocanthosaurus cephera atoquensis. Este espécime é o primeiro registro definitivo do gênero no leste da América do Norte
Anteriormente, ele havia sido classificado erroneamente como pertencente a um ornitomimossauro. Além disso, representa o menor indivíduo conhecido da espécie. O Acrocanthosaurus também pode ser reconhecido a partir de fósseis incompletos encontrados fora de Oklahoma, Texas, Wyoming e Maryland. Um dente descoberto no sul do Arizona foi atribuído ao gênero, e marcas de mordidas compatíveis foram identificadas em ossos de saurópodes na mesma região. Vários outros fósseis, como dentes e ossos de diferentes formações geológicas do oeste dos Estados Unidos, foram inicialmente referidos ao Acrocanthosaurus, mas muitos acabaram sendo identificados erroneamente. Contudo, há algum debate sobre essa avaliação, especialmente em relação aos fósseis da formação Cloverleaf. Esse dinossauro era um predador bípede de grande porte, conhecido principalmente pelos espinhos neurais elevados presentes em muitas de suas vértebras. Esses espinhos provavelmente sustentavam uma grande crista muscular que se estendia pelo pescoço, costas e quadris. O Acrocanthosaurus estava entre os maiores terópodes conhecidos. O holótipo de Acrocanthosaurus OMNH 10.146, descoberto em 1940, possui 8,8 metros de comprimento, 2,48 metros de altura, 3 a 4 toneladas. Outro espécime descoberto, OMNH 10.147, o parátipo, encontrado em 1940 com o holótipo, consiste em 4 espinhos dorsais, 5 espinhos caudais, 2 vértebras dorsais, 13 vértebras caudais, 2 chevrons, costelas, pubis e ossos parciais das pernas. Media 11,12 e 11,46 metros de comprimento, 3 a 3,37 metros de altura e um peso de 4 a 5,5 toneladas. Em 1999, Curry e Carpenter descreveriam não apenas o maior espécime, mas também um dos mais completos espécimes encontrados, OMNH 10.168, também conhecido como NCSM 14.345, descoberto em 1982. Possui um crânio que atingiu 1,30 m de comprimento. É estimado que este espécime tenha 11,74 a 12 metros de comprimento, 3,4 a 4 metros de altura e um peso estimado de 5 a 7 toneladas. O espécime SMU 74.646, descoberto em 1990, possui um tamanho de 10,78 a 11 metros de comprimento, 2,8 a 3 de altura e pesa 4 a 5,1 toneladas. Um espécime juvenil, um 20.796, descoberto em 2008, conhecido por apenas uma vértebra caudal e dorsal, fêmur direito, e tíbia direita parcial e pubis parcial. Media cerca de 4 metros de comprimento, 1,50 m de altura e pesa 300 quilos. Seu crânio, típico de alossauroides, era longo, baixo e estreito. A grande abertura na frente da órbita ocular, conhecida como fenestra antorbital, ocupava mais de 1/4 do comprimento do crânio e cerca de 2/3 de sua altura. Diferente de outros carcharodontosaurídeos, a superfície externa da maxila e a parte superior do osso nasal eram menos rugosas. O Acrocanthosaurus apresentava cristas longas e baixas que percorriam os ossos nasais, desde as narinas até os olhos, continuando nos ossos lacrimais. Essa característica é comum em alossauroides. No entanto, ao contrário do Allosaurus, ele não tinha uma crista proeminente no osso lacrimal, mas seus ossos lacrimais e pós-orbitais formavam uma sobrancelha espessa acima dos olhos, semelhante à de carcharodontosaurídeos e abelissaurídeos. Sua mandíbula superior tinha 19 dentes curvos e serrilhados de cada lado, enquanto a contagem de dentes da mandíbula inferior ainda não foi publicada. Os dentes do Acrocanthosaurus eram mais largos do que os do Carcharodontosaurus e não apresentavam a textura enrugada típica dos carcharodontosaurídeos. A extremidade frontal da mandíbula inferior era achatada, como no Giganotosaurus, e a parte traseira se tornava significativamente mais profunda. Além disso, tanto o Acrocanthosaurus quanto o Giganotosaurus possuíam uma crista horizontal espessa na parte externa do osso surangular, logo abaixo da articulação da mandíbula com o crânio. A característica mais marcante do Acrocanthosaurus era a fileira de espinhos neurais elevados presentes nas vértebras do pescoço, costas, quadris
e parte superior da cauda. Esses espinhos podiam atingir mais de 2,5 vezes a altura das próprias vértebras. Embora outros dinossauros também possuíssem espinhos semelhantes, como o Spinosaurus, cujos espinhos chegavam a quase 2 metros de altura, os do Acrocanthosaurus tinham anexos que suportavam músculos poderosos, semelhantes aos vistos em bisões modernos. Esses músculos provavelmente formavam uma crista robusta em suas costas. A função exata desses espinhos ainda é incerta, mas teorias sugerem que poderiam ter sido usados para comunicação, armazenamento de gordura, regulação de temperatura ou controle muscular. Suas vértebras do pescoço e das costas apresentavam grandes cavidades laterais, pleuroceles, enquanto as vértebras da cauda tinham cavidades menores, um traço típico de Carcharodontosaurídeos, mas não de Allosaurus. Além das vértebras, o esqueleto do Acrocanthosaurus era característico dos Allossauroides. Ele era um dinossauro bípede, com uma longa cauda pesada que equilibrava a cabeça e o corpo, mantendo o centro de gravidade sobre os quadris. Seus membros dianteiros eram mais curtos e robustos em comparação aos do Allosaurus, mas tinham uma estrutura semelhante, com 3 dedos providos de garras em cada mão. Diferentemente de dinossauros menores e mais rápidos, o fêmur do Acrocanthosaurus era mais longo que sua tíbia e os metatarsos, sugerindo que ele não era um corredor veloz. Além disso, os ossos das pernas eram mais robustos do que os de seu parente menor, o Allosaurus. Seus pés tinham 4 dedos, mas como em outros terópodes, o primeiro dedo era pequeno e não tocava o chão. O Acrocanthosaurus pertence à superfamília Allossauroidea, dentro da infraordem Tetanurae. Essa superfamília se destaca por características como cristas pareadas nos ossos nasais e lacrimais do focinho, além de espinhos altos nas vértebras do pescoço. Inicialmente, o Acrocanthosaurus foi classificado na família Allosauridae, ao lado do Allosaurus, uma posição que foi sustentada por estudos até o ano 2000. No entanto, a maioria das pesquisas modernas o coloca na família Carcharodontosauridae, que é relacionada, mas distinta. Quando foi descoberto, o Acrocanthosaurus e outros grandes terópodes eram conhecidos apenas por fragmentos fósseis, o que levou a classificações variadas. Os paleontólogos J. Willis Stovall e Ian Langston Jr. atribuíram o Acrocanthosaurus inicialmente aos Anthrodemidae, equivalente aos Allosauridae, mas Alfred Sherwood Romer o transferiu para os Megalosauridae, um grupo considerado um táxon de lixeira na época. Outros pesquisadores sugeriram que os espinhos longos de suas vértebras indicavam uma relação com o Spinosaurus, uma ideia que persistiu até a década de 1980. Em 1988, Gregory S. Poe sugeriu que vértebras altas e espinhosas do Cretáceo inferior da Inglaterra pertenciam a uma segunda espécie de Acrocanthosaurus, nomeando-a Acrocanthosaurus altispinax. Contudo, esses ossos foram posteriormente reclassificados como pertencentes ao gênero Becklespinax, distinto do Acrocanthosaurus e do Altispinax. A maioria das análises cladísticas coloca o Acrocanthosaurus como um Carcharodontosaurídeo basal, relacionado ao Carcharodontosaurus, da África, e ao Giganotosaurus, da América do Sul. Ele é frequentemente considerado um parente próximo do igualmente basal Eucarcharia, também africano. O Neovenator, encontrado na Inglaterra, é visto como um Carcharodontosaurídeo ainda mais basal, ou como parte de um grupo irmão, os Neovenatoridae. Essas relações sugerem que a família Carcharodontosaurídea pode ter se originado na Europa, antes de se dispersar para os continentes do sul, unidos como o Gondwana. Caso o Acrocanthosaurus seja de fato um Carcharodontosaurídeo, sua presença indica que essa dispersão também incluiu a América do Norte. Todos os Carcharodontosaurídeos conhecidos viveram entre o início e o meio do período Cretáceo. Com base nas características ósseas do holótipo OMNHH 10.146 e do espécime NCSM 14.345, estima-se que o Acrocanthosaurus levou pelo menos 12 anos para atingir seu tamanho máximo. No entanto, esse tempo pode ter sido consideravelmente maior devido à remodelação óssea e ao crescimento da cavidade medular, que resultaram na perda de algumas linhas de crescimento conhecidas como linhas de Harris. Ao incluir essas linhas perdidas, o tempo necessário para atingir a maturidade completa
pode ter variado entre 18 e 24 anos. A força de mordida do Acrocanthosaurus foi analisada e comparada com a de outros 33 dinossauros. O estudo revelou que a força de mordida na parte frontal de suas mandíbulas era de 8.266 newtons, enquanto na parte posterior alcançava 16.894 newtons. Como observado em outros terópodes não aviários, os membros anteriores do Acrocanthosaurus não tocavam o solo nem eram usados para locomoção. Em vez disso, tinham um papel essencial na predação. A análise detalhada de um membro anterior completo, NCIM 14345, permitiu a compreensão da função e da amplitude de movimento desses membros. O estudo examinou as superfícies ósseas articulares para determinar os limites de movimento sem deslocamento. Muitas articulações não apresentavam um encaixe perfeito entre os ossos, indicando a presença de grandes quantidades de cartilagem, como ocorre em arcossauros vivos. Os resultados sugerem que, em repouso, os membros anteriores ficavam pendurados nos ombros, com o húmero ligeiramente inclinado para trás, o cotovelo dobrado e as garras voltadas para dentro. A articulação do ombro tinha uma amplitude de movimento limitada em comparação aos humanos. O braço podia girar para trás, retração, até 109 graus da posição vertical e para frente, protração, apenas 24 graus além da vertical. O cotovelo também apresentava uma amplitude reduzida, com um total de apenas 57 graus de movimento, não podendo nem se estender completamente nem dobrar em um ângulo reto. Além disso, o rádio e a ulna estavam fixos, impossibilitando movimentos de torção semelhantes à pronação e supinação nos humanos. Os ossos do pulso também não apresentavam encaixes precisos, sugerindo a presença de cartilagem que os tornava rígidos. Todos os dedos podiam dobrar para trás, hiperextensão, quase tocando o pulso. Quando flexionados, o dedo médio se alinhava com o primeiro, enquanto o terceiro se inclinava para dentro. O primeiro dedo possuía a maior garra, que era permanentemente curvada para trás. O dedo médio provavelmente também mantinha a garra flexionada, enquanto a garra do terceiro dedo, menor, era capaz de se estender e dobrar. As análises indicaram que os membros anteriores do Acrocanthosaurus não eram usados para capturar presas inicialmente, já que sua amplitude de movimento limitada impedia, por exemplo, que ele alcançasse o próprio pescoço. Assim, ele provavelmente liderava com a boca durante a caça. Contudo, uma vez que a presa era capturada pelas mandíbulas, os membros anteriores entravam em ação. Retraídos com força, seguravam a vítima firmemente contra o corpo, dificultando sua fuga. Tentativas de escapar poderiam empalar ainda mais a presa nas garras curvadas permanentemente dos dois primeiros dedos. A capacidade extrema de hiperextensão dos dedos pode ter sido uma adaptação para evitar deslocamentos durante a contenção de presas agitadas. Outras hipóteses sugerem que o Acrocanthosaurus utilizava seus membros anteriores para rasgar cortes profundos em suas presas, enquanto as mantinha na boca. Teorias menos prováveis sugerem que ele poderia agarrar os flancos de saurópodes menores para derrubá-los, mas a estrutura robusta de suas pernas, diferente de outros terópodes ágeis, torna essa ideia menos plausível. Em 2005, cientistas utilizaram tomografia computadorizada para criar um endocast, réplica, da cavidade craniana de um Acrocanthosaurus, baseado no holótipo OMNH 10146. Essa técnica permitiu a análise dos espaços internos da caixa craniana. Durante a vida, esses espaços eram preenchidos por meninges, líquido cefalorraquidiano e pelo próprio cérebro. Apesar disso, o endocast possibilitou a identificação das características gerais do cérebro e dos nervos cranianos, que foram comparadas com outros terópodes para os quais reconstruções semelhantes já haviam sido feitas. Embora o cérebro fosse parecido com o de muitos terópodes, apresentava maior semelhança com os alossauroides, especialmente os cérebros do Carcharodontosaurus e do Giganotosaurus, diferenciando-se dos cérebros do Allosaurus e do Sinraptor. Esses dados reforçam a hipótese de que o Acrocanthosaurus pertence à família Carcharodontosauridae. O formato do cérebro era levemente sigmoidal, em S, com hemisférios cerebrais pouco desenvolvidos, mais próximos dos crocodilos modernos do que das aves. Isso reflete um padrão conservador nos cérebros de terópodes não celurossauros,
Notavelmente, o Acrocanthosaurus possuía bulbos olfativos grandes e bem desenvolvidos, sugerindo um olfato apurado. A reconstrução dos canais semicirculares do ouvido, responsáveis pelo equilíbrio, indicou que sua cabeça era mantida em um ângulo de 25 graus abaixo da horizontal, com base na orientação do endocast e no alinhamento do canal semicircular lateral com o solo, algo típico de animais em postura alerta. A formação Glen Rose, localizada no centro do Texas, preservou inúmeras pegadas de dinossauros, incluindo grandes marcas tridáctilas atribuídas a terópodes. Entre as mais conhecidas estão as encontradas ao longo do rio Paluxy, no Parque Estadual Dinosaur Valley. Uma seção dessas pegadas está atualmente exposta no Museu Americano de História Natural, em Nova York. No entanto, é impossível determinar com certeza qual animal as produziu, já que nenhum fóssil foi associado diretamente a essas marcas. Apesar disso, cientistas acreditam que o Acrocanthosaurus é o candidato mais provável. Um estudo realizado em 2001 comparou as pegadas de Glen Rose com os pés de diversos grandes terópodes. Embora não tenha sido possível atribuí-las a um gênero específico, as pegadas estavam dentro dos parâmetros esperados para o Acrocanthosaurus. Como a formação Glen Rose é próxima das formações Antlers e Twin Mountains, tanto geograficamente quanto em idade geológica, e o Acrocanthosaurus é o único grande terópode conhecido dessas regiões, os cientistas concluíram que ele provavelmente deixou as pegadas. Entre as descobertas de Glen Rose está uma trilha famosa que inclui pegadas de terópodes e saurópodes. Reconstruções digitais mostram que os rastros dos terópodes seguem a mesma direção que as pegadas de até 12 saurópodes. Em alguns casos, as pegadas de terópodes se sobrepõem às de saurópodes, sugerindo que foram feitas posteriormente. Essa sobreposição levou à hipótese de que um grupo de Acrocanthosaurus estava perseguindo um rebanho de saurópodes. No entanto, essa ideia é difícil de provar. Alternativamente, as pegadas podem ter sido feitas por terópodes solitários, que passaram pela área em momentos diferentes, criando a ilusão de uma perseguição coordenada. Da mesma forma, o rebanho de saurópodes pode não ter se deslocado em grupo. Em um ponto específico da trilha, há uma ausência de pegada em um dos rastros de terópodes onde cruza as marcas de um saurópode. Alguns cientistas interpretaram isso como evidência de um ataque. No entanto, outros especialistas questionam essa conclusão, pois o saurópode não apresentou alterações em sua marcha, algo esperado em caso de ataque por um predador. O holótipo do Acrocanthosaurus atoquensis apresenta evidências de lesões curadas. O crânio exibe leve exostose no osso esquamosal, enquanto a espinha neural da 11ª vértebra dorsal foi fraturada e cicatrizada. Além disso, a terceira vértebra caudal possui uma estrutura incomum em forma de gancho, possivelmente resultado de uma anomalia ou lesão. Fósseis confirmados de Acrocanthosaurus foram encontrados em diversas formações geológicas, incluindo a formação Twin Mountains, no norte do Texas, a formação Antlers, no sul de Oklahoma, a formação Cloverleaf, no centro-norte de Wyoming, e a formação Arundel, em Maryland. Embora essas formações não tenham sido datadas por métodos radiométricos, os cientistas usaram a bioestratigrafia para estimar suas idades. A análise de táxons de amonites na formação Glen Rose, localizada logo acima da formação Twin Mountains, indicou que esta última pertence ao estágio aptiano do Cretáceo inferior, que ocorreu entre 125 e 112 milhões de anos atrás. Pegadas possivelmente atribuídas ao Acrocanthosaurus também foram descobertas na formação Glen Rose. Além disso, a formação Antlers contém fósseis de Deinonychus e Tenontosaurus, dinossauros também encontrados na formação Cloverleaf, datada radiometricamente nos estágios aptiano e albiano. Isso sugere que a formação Antlers tem uma idade semelhante, indicando que o Acrocanthosaurus viveu entre aproximadamente 125 e 100 milhões de anos atrás. Durante esse período, as áreas representadas pelas formações Twin Mountains e Antlers eram vastas planícies de inundação que drenavam para um mar interior raso. Alguns milhões de anos depois, esse mar se expandiu, formando o Western Interior Seaway, que dividiu a América do Norte em duas grandes massas de terra por quase todo o Cretáceo Superior. A descoberta de fósseis do Acrocanthosaurus na formação Arundel
sugere que essa espécie conseguiu se dispersar pelo continente antes da formação desse mar, o que pode ter limitado a movimentação de outras espécies no futuro. A formação Glen Rose, por outro lado, representa um ambiente costeiro. É nesse cenário que pegadas atribuídas ao Acrocanthosaurus foram preservadas em antigos bancos de lama ao longo da linha costeira. Sendo um grande predador, presume-se que o Acrocanthosaurus tenha habitado uma ampla variedade de ambientes, aproveitando uma distribuição territorial considerável na região. As possíveis presas do Acrocanthosaurus incluíam grandes saurópodes, como o Astrodon e o colossal Sauroposeidon, além de ornitópodes de grande porte, como o Tenontosaurus. O pequeno terópode Deinonychus, com cerca de 3 metros de comprimento, também habitava a área, mas provavelmente representava uma competição insignificante para o Acrocanthosaurus e, em algumas ocasiões, poderia até mesmo ter servido como alimento para ele. E assim, concluímos nossa jornada pelo mundo do Acrocanthosaurus, um dos mais impressionantes predadores que já caminharam sobre a Terra. Suas características fascinantes, como os espinhos altos e musculosos em suas costas, o tornam uma verdadeira maravilha da pré-história. Sua história nos leva a refletir sobre o poder e a diversidade da vida no passado, e o quanto ainda temos a descobrir sobre esses gigantes que dominaram o planeta há milhões de anos. Se você gostou dessa exploração e quer continuar desvendando os mistérios do passado, deixe seu like, compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal para não perder as próximas aventuras. Comente aqui embaixo o que mais chamou sua atenção sobre o Acrocanthosaurus ou qual outro dinossauro você gostaria de ver por aqui. Até a próxima, exploradores do tempo!